Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer o review de um micro osciloscópio. Trata-se do PDS-138. Esse é um daqueles osciloscópios minúsculos e obviamente limitados em uma série de fatores, mas que tem um preço muito interessante e ao mesmo tempo pode ser utilizado em uma série de situações. Então a gente vai desmistificar aqui o uso dele. E mostrar aqui, é um lançamento, ele é diferente dos que tinham aí no mercado, é um pouquinho mais completo, com mais algumas funções. Tem a opção dele que vem com ponta de prova, a ponta de prova vezes 1 e vezes 10 tradicional, com BNC na ponta, e vem um cabo também BNC garra-garra, porque ele tem um gerador de funções interno, tá? O preço dele é extremamente convidativo pelo que ele oferece, né? Ele completo com essa ponta de prova, tem duas versões, uma versão com a ponta e outra sem. A versão com a ponta está na faixa de 170, 175 reais hoje. E a sem a ponta, uns 130 mais ou menos, aproximadamente, né, conforme a conversão. Ou seja, tem um custo extremamente baixo, é mais barato do que muitos multímetros por aí. E acompanha esses dois cabos e um manualzinho. Um manualzinho aqui em inglês com algumas instruções bem simples, mas com as instruções básicas que ele utiliza. Então nós vamos fazer alguns testes aqui e ver o que realmente esse aparelho pode oferecer. Tem gente que considera um aparelho desse um brinquedo, né? A gente mostra, às vezes a gente mostra algum instrumento aí mais simples e o pessoal, isso aí daí é um brinquedo, isso não serve para mim. Bom, pode não servir para algumas pessoas e pode servir para outras. Não é porque o multímetro amarelinho, por exemplo, de 30 reais, não serve para muitos, porque não é muito seguro, não tem muita precisão, etc. Mas pode servir muito bem para outros. Então não vejo motivo, por que não, de vez em quando, mostrar alguns produtos entry-level e a gente vai poder analisar e ver onde pode ser utilizado um produto de baixíssimo custo, simples, pequeno como esse, leve e prático. Vamos ver o que ele pode nos oferecer. Lembrando que não há preconceito nenhum aqui, eu já trabalhei com osciloscópios de 5 GHz e sei bem qual é a diferença entre esses osciloscópios de bancada de laboratório de primeira linha e instrumentos pequenos e simples como este, que podem ser utilizados ainda em algumas aplicações. Características principais dele: ele mede, importante, ele mede até 400 volts, ele tem escala em 1x até 40 volts, em 10x até 400, o que permite, por exemplo, trabalhar com rede elétrica, medir, ver a forma de onda de rede elétrica, ver fase, ver frequência, ver forma de onda, ver distorção. Isso é importante. Você pode levar para campo e verificar a situação da forma de onda da rede, já que ele consegue trabalhar até 400 volts. Ele, como tem uma banda pequena, restrita, a banda dele geral é até 200 kHz, e se for um sinal analógico puro, pode trabalhar até uns 500 kHz, ele não serve para uma série de aplicações que usem alta frequência. Porém, podem ser utilizados para alguns testes de áudio e alguns outros testes de ruídos e outros problemas que acontecem aí na faixa dos kHz, ok? Então, essas são as principais características dele. Fora isso, ele tem um gerador de sinais interno, pode-se gerar um sinal PWM nele, ou pode-se gerar também alguns sinais em 16 formas de ondas distintas. Vamos ligar, vamos testar. Eu ainda não testei ele, tá? Estou tirando aqui da caixa, ele está aqui com o plástico de proteção, ó. Eu não testei. Tem uma bateria aqui, ele é visível, a construção dele é toda visível, ele é montado em acrílico, como esses modelos mais simples e mais baratos. O botão liga e desliga é aqui, uma chavinha. Vamos ver aqui. Tá lá. Ele já dá uma imagem é bem nítida. A tela tem tamanho suficiente para esse tipo de instrumento. Acho que a gente consegue capturar aí uma boa imagem. Ela é multicolorida, ok? Tem 6 botões aqui frontais. Aqui lateralmente uma porta USB-C para carregamento da bateria, uma chave liga-desliga, um botão de reset, tá? E do outro lado também tem uma chavinha aqui que ajusta quando vai fazer algum tipo de atualização de firmware nele, tá? A gente não vai mexer agora, então ele está no modo
normal. E aqui a porta USB tradicional, que pode ser utilizada a ponta de prova, que acompanha o produto. Tá? Com relação às funções dele, aqui nesse botão de Select, a gente pode correr aqui em todas as funções e ajustar aqui o vertical, aqui se é X1 ou X10, aqui o horizontal, o acoplamento, o tipo de trigger, aqui o nível vertical, que eu posso descer ou subir, dependendo. O tipo de trigger é ali, aqui é o tipo se é de borda de subida ou borda de descida, e ali eu posso também trocar aqui nas teclas Up e Down, se é um trigger normal, se é um single trigger ou se é automático o trigger, ok? Ele parece que com a bateria baixa, está indicando baixa ali, porque essa é a carga que veio originalmente. Então eu vou conectar aqui no meu carregador USB-C. Ele já indica que está carregando ali, para evitar que ele descarregue aqui no meio do teste. E assim por diante, a gente continua correndo aqui, ao escolher. Aqui a posição horizontal, ok? O nível de sinal PWM. Se eu quero entrar em mais detalhes nele, eu pressiono longamente aqui e entro no Settings. Aqui no Settings eu consigo ajustar se eu quero uma tela que rola ou não, Roll On ou Off, o tipo de linguagem, aqui está em inglês, o fundo, se eu quero normal, linha ou escala, eu botei em linha, o fundo, né, aquelas gratículas ali, e o backlight, tá? Isso no set. Se eu correr aqui para o lado, os parâmetros que eu quero que ele mostre, eu marquei agora, por exemplo, RMS, VPP e frequência, é o que já vem, né? Mas você pode ainda colocar máximo, mínimo, tensão de pico, Duty Cycle, negativo, positivo, e por aí vai. Tem alguns parâmetros aqui que você pode ajustar. Continuando aqui para o lado, o gerador de sinais, onde eu ajusto aqui o tipo de forma de onda, a frequência, o Duty Cycle e a fase do gerador. E aqui um menuzinho explicando aqui o que é cada situação. Okay? Para sair a gente pressiona longamente aqui e ele já sai e volta. Bom, vou botar aqui então no meu gerador de funções, vou botar 1 kHz senoidal. Pronto, já botei. Se ele não tivesse mostrado aqui a função, bastaria a gente apertar esse botão aqui de alto para ele se ajustar. Uma senoide bem limpa aqui, ok? Ele está mostrando aqui a frequência, 1 kHz, e aqui a tensão RMS e a tensão pico a pico, ok? Agora eu vou aumentar essa frequência, vamos botar 10 kHz e vou pressionar a função alto, aproveitar aqui, pressionar a função alto, tá lá, me mostra o sinal de 10 kHz, medindo lá 10 kHz na frequência. Vou alterar a forma de onda para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, botar uma onda quadrada, ok, vamos mudar para rampa, voltando para nossa senoide. Um belo sinal. Vamos lá para 50 kHz. É, 50 kHz. Medindo bem, mostrando 50 kHz. Eu vou pular agora para 100 kHz. A gente observa que provavelmente vamos ter que fazer um ajuste. Não, ele fez 100 kHz aqui e botou 100 kHz sem precisar de ajuste. Repare que a amplitude está sendo mantida, né? Ele está conseguindo ser bem linear aí nessa faixa. Mas eu posso botar um alto aqui para a gente ver melhor, né? Aí não alarga mais do que isso. Está em 20 microsegundos. O que eu posso fazer? Trocar para cá e alterar manualmente 5 microsegundos. Ó, 10 microsegundos, 5 microsegundos. Ficou melhor assim.
conseguimos ver aqui em 100 kHz. Agora vou aumentar para 150 kHz. Ok, 150 kHz. Mostrando 150 kHz ali. E o sinal. E vamos ao fundo de escala dele, originalmente, que seria 200 kHz. Olha lá, mostrando 200 kHz. E o sinal. E vamos botar 500 kHz. Ele fica ondulando, mas ele mede, ó, 500 kHz seria o limite máximo de sinais analógicos. Tá? Para outros tipos de sinais, o sinal tipo senoide analógico. Para outros tipos de sinais, essa banda aqui já passa do limite, né? O ideal é trabalhar até 200 kHz. Pelo menos o fabricante não está sendo exagerado aqui nas especificações, porque muitos exageram, né? Botam muito acima da capacidade real do produto. Então, aparentemente, ele mostra bem os sinais. Vamos voltar aqui para um sinal menor, 5 kHz, eu vou botar onda quadrada e vou pedir um alto. Ah, ele é bem rapidinho, é bem rápido aí pelo que oferece. Não podemos reclamar com relação a isso. E está medindo corretamente, tanto a amplitude quanto a frequência. Ok? Eu vou colocar agora ele lado a lado no osciloscópio grande, para a gente poder ver os sinais que ele gera também e comparar as formas de onda. Bom, eu coloquei aqui no gerador de funções, a saída do gerador de funções é aqui embaixo. Tem uns pinos aqui, o cabo que vem garra a garra, a gente prende aqui nos pinos. Tem uma saída independente para o sinal de PWM. Essa saída é do gerador geral de funções. Ok? Então a gente vai colocar aqui o sinal, ele já está gerando uma senoide. Por enquanto, segundo o fabricante, os valores de amplitude, fase, são fixos. Precisa de uma atualização de firmware para poder depois alterar esses parâmetros aqui. Essa versão ainda não tem essa funcionalidade. O que você pode alterar aqui é a frequência e a forma de onda. Então, está em senoide. Vamos dar uma corrida aqui. Marcar aqui em senoide, ok. E vou trocar os sinais. Vamos lá. Função de Lorentz, multitom, sincronismo, logaritma de descida, logaritma de subida, exponencial em descida ou subida, ruído, rampa de subida, de descida, forma de escada, positiva e negativa. Isso daqui é retificação em onda completa. Fiz o trigger agora. Retificação em meia onda. Forma de onda triangular e quadrada. Tá? A frequência está em 500 Hz. A gente pode ajustar de 1 Hz a 1 kHz. É a capacidade do gerador dele. Vamos dar uma alterada aqui na frequência. A gente baixa aqui, eu vou botar senoide, por exemplo. Senoide, dou um ok. Boto frequência e posso subir a frequência aqui, ó, up 765 Hz. Quando você solta aqui, ele ajusta. Vou botar 1 kHz aqui. Vamos ver se é o limite mesmo. O limite dele é 1 kHz. Eu soltei agora aqui e ajustou para 1 kHz. Então 1 kHz lá. Então o gerador de funções funciona dessa maneira. Bom, o sinal PWM depois conecta aqui nesse outro pino aqui ao lado, já que o primeiro de cá é do sinal do gerador de funções, e aqui o PWM. O PWM pode variar de 1 kHz até 80 kHz. Tá? Então, para ajustar, o parâmetro é aqui mesmo, no próprio osciloscópio. Basta a gente correr aqui em seleção, escolher PWM e eu posso aumentar aqui a frequência. Vou aumentando. Deixa eu dar um alto. Aqui, ó, posso aumentar até 80 kHz. Ou diminuir a frequência também aqui no up and down. Aqui eu diminuo a frequência ou aumento a frequência do PWM, ok? Tem um overshoot aqui.
no sinal, mas ele está gerando a frequência direitinho. Basta ajustar nesses dois up and down aqui, ok? Bom, pessoal, o PDS 138 ele entrega o que promete. É isso que a gente está avaliando aqui, não se ele é um osciloscópio para você botar na bancada como osciloscópio principal ou um osciloscópio de bolso para ir para campo, etc, né? Cada um vai saber se necessita ou não desse instrumento. Eu diria que ele é prático, leve, portátil, funciona pelas características que ele indica e tem grande utilidade aí na área de elétrica, para verificar formas de onda, de tensão, e em eletrônica, parte de áudio e sinais de baixa frequência, até mesmo manutenção automotiva em algumas situações, para medir alguns tipos de sinais. Ele me pareceu estável, os sinais são bem limpos em comparação até a outros modelos, tudo bem que a gente está trabalhando com frequências mais baixas, por isso elas são menos críticas, mas mesmo assim temos que considerar que é um produto entry-level, né? Um produto de entrada, pode ser um osciloscópio para um iniciante, para quem não tem nenhum. O preço é bastante interessante, mais barato do que muitos multímetros, como eu comentei. Vem com a ponta de prova na versão mais cara é de 170 e poucos reais, né? Vem com a ponta de prova e a garra BNC é para você tirar os sinais aqui, ó. É onde saem os sinais de PWM e do DDS. O DDS é o gerador de funções. E 2 terras aqui, são esses pinos que a gente utiliza, ok? No geral, tem uma construção aparentemente firme, embora seja de acrílico. Então, creio que tenha o seu valor. Vale a pena dar uma conferida, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Vamos fazer agora uma medida direta na rede elétrica e verificar o sinal AC nele. Bom, pessoal, botei aqui a régua de tomadas, peguei aqui a ponta de prova, liguei a ponta de prova aqui, ó, nessas garras que estão ali na tomada. Então vou botar aqui e aqui nós vamos ver o sinal da rede elétrica. Vou tentar aproximar aqui para a gente ver bem. Vou ligar aqui agora a régua. Tá lá, uma senoide. Eu já puxei aqui o valor RMS, está marcando 120 volts. O VPP, que é V pico a pico, 327 volts, 328 volts. E a frequência 60 Hz. Ok? O que eu fiz aqui? Eu coloquei ele em vezes 10 e botei a ponta de prova em vezes 10, que assim ele consegue medir até 400 volts. Portanto, tá lá. Vou desligar aqui a régua. Um sinal medido direto da rede sem problema nenhum. Considerando que ele é a bateria, portanto ele é isolado, não tem risco nenhum de você fazer medida com equipamentos que estejam ligados à rede, porque ele é isolado, né? Não é como um osciloscópio que está ligado através de uma fonte de alimentação. Não é recomendável você fazer essa medida com ele carregando, tá? Só por mera questão de segurança. Então, mais uma funcionalidade aí do pequeno notável. Ok, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês, aqui explorando os recursos aí do aparelhinho. Ele é simples, obviamente não dá para ser um osciloscópio principal na bancada, mas dá para ser um segundo osciloscópio, dá para ser um osciloscópio de campo, dá para ser um primeiro osciloscópio para quem não pode comprar um que tenha um custo maior. Já vai fazer muita coisa, tem as limitações, você não vai fazer medidas de frequências mais elevadas, você não vai conseguir ver certos sinais mais complexos, vai ter alguma dificuldade nesse sentido, mas você tem aplicações para ele, principalmente, como eu já falei, nas baixas frequências, tanto em eletrotécnica quanto em eletrônica. Então serve como um primeiro osciloscópio, serve como um osciloscópio portátil. Então, para os que acham que é um brinquedo, ok, certamente você deve poder ter equipamentos melhores. Então, obviamente, podendo fazer um upgrade melhor. Existem outros modelos, eu já mostrei aqui diversos modelos, inclusive portáteis muito superiores, mas custam mais também, né? Se quiser aguardar para fazer um upgrade ou partir para um que tenha melhores recursos,
Existe uma gama infinita aí de modelos hoje em dia, com preços até acessíveis dentro do que ele oferece. Esse aqui é um dos mais baratos do mercado, se não o mais barato, e já vem com algumas melhorias com relação àqueles DSO 138 que tinham aí antigamente, que também eram 100 ou 200 kHz, salvo engano, mas eram inferiores em vários quesitos aqui, e muitos deles não tinham também os geradores e tudo mais. O fabricante promete atualizações de firmware que são feitas por aqui mesmo, pela porta USB, onde a gente carrega, e aqui no ajuste de settings você consegue fazer o upgrade, né, a atualização do firmware. E ele tem autocalibração também, eu esqueci de comentar. Pressionando esse botão aqui, você faz com que ele se autocalibre, você escuta os relézinhos dele trabalhando, ele faz uma autocalibração, tá? Simples e eficiente. Ok, pessoal? Ok? Se gostaram desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.